Olá, boa tarde. Eu sou Jonatas Garonce, aluno do curso de Letras, Português e Inglês do Grupo Unis do Polo de Cataguases. E hoje estarei aqui para falar sobre o romantismo, um pouquinho da literatura nacional brasileira. O romantismo começou por volta de 1836 a 1881. E nessa época teve vários panoramas mundiais. Um deles era a burguesia no poder do liberalismo burguês. Quanto a isso, acontecia na época a Revolução Francesa, a Guerra do Paraguai, lutas abolicionistas, até chegar na literatura nacional, que é a nossa, que nós vemos hoje. Nessa época, a burguesia estava no poder. A gente sai da Revolução Francesa, que estava numa situação muito difícil, onde o povo estava contra o domínio da sociedade, que tinha uma camada social muito forte, denominada os burgueses, assumindo todo o liberalismo burguês no Brasil. Logo após isso, veio a Guerra do Paraguai, que foi quando o Paraguai teve um problema com a Inglaterra, e a Inglaterra injeta dinheiro no Brasil para brigar com o Paraguai, para comprar uma briga que não era nossa, e o Brasil acaba saindo endividado, o Paraguai sai ileso, e nós pagamos essas dívidas até hoje. A gente sofre essas consequências dessa guerra. Logo depois disso, nós tivemos as lutas abolicionistas, que foi as lutas da escravatura, abolição da escravatura, todo aquele envolto que tem sobre os escravos na época, que era muito forte, sofriam muito, eram trazidos da África para cá. Logo depois disso que surgiu a nossa literatura nacional. Porque até então a gente não tinha uma literatura nossa, a gente usava a literatura dos outros países. Então a nossa literatura era mais voltada, ela era mais jesuítica, era mais informativa, mais católica, era mais voltada para o catolicismo religioso. E foi então que conseguimos conquistar, dar início à nossa literatura brasileira. E um dos principais escritores do romantismo no Brasil na época foi Gonçalves Dias, em 1836. Gonçalves de Magalhães, em 1836. Gonçalves Dias, em 1843. José de Alencar, em 1875, que escreveram obras maravilhosas como Senhora, Canção de Exílio, Suspiros Poéticos e Saudades. Foram várias obras. São escritores de muita importância para onde nós estamos hoje. E nessa época nós tivemos 3 gerações do romantismo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, cada uma delas rapidamente. A primeira geração foi a geração indianista e nacionalista, que ocorreu em 1840 a 1850. Era um momento em que a sociedade brasileira focava muito no índio e na nação, uma escrita nacionalista, o orgulho de representar a nação e os índios que aqui viviam no nosso país. Um dos principais escritores na época foi José de Alencar, que escreveu a obra Guarani e Iracema. Então, essas obras eram muito voltadas para o nacionalismo e para o índio, o meio em que o índio vivia na época. Tivemos também Gonçalves Magalhães, que era mais voltado para o nacionalismo, né? Ele se empenhava muito em definição de uma temática nacional, documental, explicando mais histórica da época. E tivemos também a segunda geração, que ocorreu por volta de 1850 a 1860, que era conhecida como o mal do século, ou geração byroniana, que ela veio do Lord Byron. Ela recebeu várias influências de poetas europeus na época. Ela era o ultra-romantismo da geração. Os temas abordavam mais temas obscuros, como escuridão, morte, amor, romances impossíveis na época. Então ela era muito conhecida como o mal do século, mal da geração da época. E se destaca muito Álvares de Azevedo, como na Lira dos 20 anos. E tivemos também a terceira geração, que ocorreu por volta de 1860 a 1870, que era a geração candoreira. Candoreira, se não me engano, parece que era um pássaro.
um pássaro que voava bem alto. E ela queria dizer, ela queria dar liberdade de expressão, liberdade de você poder criticar, ter um senso crítico, uma liberdade de você tentar explicar o que você sente, o seu pensamento, a sua voz, se expressar. Era uma geração mais iluminada. Ela buscava muito a liberdade, como eu disse, a liberdade de expressão, enfim. Um dos principais autores na época foi Castro Alves, que lutava tanto pela libertação dos escravos, que foi expoente deste movimento. Então ele foi muito importante, porque quanto às lutas abolicionistas, eles sofriam demais, como eu já disse antes, né? Era um sofrimento, os temas deles eram voltados mais para o sofrimento dos escravos. Ele tentava destacar isso, o sotaque baiano na época. Então ele colocava isso muito em pauta. Então o grande tema dessa geração era a liberdade, porque o condor foi escolhido como símbolo de seus ideais, como o alto voo da imaginação e do serviço da liberdade. Por isso essa geração ficou conhecida como geração candoreira na época. Como eu já citei, né, a maioria dos autores importantes na época, como Castro Alves, ele ficou conhecido como o escritor dos escravos na época, porque ele tinha essa instigação, essa autonomia para escrever sobre os escravos. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, José de Alencar, que escreveu a obra Iracema, que era mais voltado para a primeira geração dos índios. Gonçalves Magalhães também era mais um nacionalista, voltado para temas históricos na época. Então eles foram de grande importância para o início da nossa literatura no Brasil e para o início do romantismo, para essas gerações do romantismo. Falando um pouquinho sobre o livro A Viuvinha, de José de Alencar, foi o livro que eu li. Achei o livro muito interessante, para mim é um clássico da nossa literatura. O livro é maravilhoso, vale muito a pena ler. Conta a história de Jorge, que ficou órfão, seu pai faleceu, deixou uma herança muito grande para ele, uma herança muito rica, só que ele só podia receber essa herança quando ele completasse 21 anos. É uma história de romance, porque ele se apaixona por Carolina. Jorge era meio da pá virada, ele gastava muito. Depois que ele recebeu essa herança, ele gastou muito dinheiro com mulheres, bebidas, farra. E depois apaixonou por Carolina, que era uma moça de família, uma moça direita, morava com sua mãe. Depois ele chega a casar com Carolina, eles se casam. No dia seguinte, Jorge recebe antes deles se casarem, um dia antes, Jorge descobre que estava endividado, que um amigo do pai, que é o senhor Almeida, que tomava conta das finanças da família, falou com ele que ele estava endividado, que ele tinha gastado muito dinheiro. Então Jorge, depois, no dia seguinte, se casa, dá um sonífero para Carolina, e Carolina dorme, e ele vai para um lugar, ele pensa em se suicidar, só que o senhor Almeida o segue. E neste lugar, lá no Rio de Janeiro, onde as pessoas... Porque essa história é contada no Rio de Janeiro. Onde as pessoas geralmente iam para cometer suicídio. O senhor Almeida dá uma ideia a ele, de escrever uma carta e colocar sua carteira no paletó de um cadáver que já estava lá, que tinha acabado de falecer. E morrer, né? De suicidar. E ele faz isso, e o senhor Almeida chama as autoridades na época, que eram as polícias, enterra esse corpo como se fosse Jorge, só que não era Jorge, e dá a notícia para a família. Todos ficam muito chateados, muito tristes, mas Jorge prefere assim, para evitar mais ainda o sofrimento da família. E o senhor Almeida ajuda Jorge a viajar para os Estados Unidos, e lá ele fica 3 anos trabalhando, juntando dinheiro para pagar as dívidas e honrar o nome de seu pai, porque o nome de seu pai, mesmo estando morto, estava com o nome sujo, desonrado na cidade. E Jorge também estava com o nome desonrado, estava com o nome sujo, estava muito endividado. E Jorge fica chateado e tenta limpar o nome de seu pai na época. Então ele trabalha incansavelmente
para poder limpar o seu nome e o nome do seu pai. Então ele fica nos Estados Unidos durante 3 anos, trabalhando muito. Depois ele volta para o Brasil. Aqui ele trabalha como comerciante, se passa como Carlos. Fica mais 2 anos trabalhando firme, juntando dinheiro. Só que ele começa a vigiar a Carolina. Começa a perseguir ela e começa a mandar cartas, flores à janela de sua casa. E uma dessas cartas ele marca um encontro com ela no jardim nos fundos da casa dela, onde ele tenta se aproximar de Carolina, mas não fala não fala que é ele, que é Jorge. Ele se apresenta como Carlos. Mas Carolina fala para ele se afastar, porque ela ainda era muito apaixonada pelo ex-marido dela, que faleceu. E explica a situação para ele, que ela ainda não estava bem para ter um novo romance. E Jorge, vendo aquela situação, vendo que ela ainda era muito apaixonada por ele, ele resolve a falar sobre a sua identidade e fala que ele era Jorge, explica toda a situação, porque Carolina não reconheceu ele porque ele estava magro, com barba, estava totalmente diferente, né? Afinal de contas, ele ficou 5 anos fora. Então, é uma história maravilhosa. Logo depois disso, eles contam para a família que Jorge estava vivo, Jorge consegue pagar suas dívidas e honrar o nome de seu pai. E é uma história maravilhosa, gente. Vale muito a pena ler. E aí eles seguem felizes, né? É uma história maravilhosa que José de Alencar deixou pra gente. Tem outras que agora eu quero ler. A Senhora também. É uma história muito bonita. E deixo para vocês como intuito, como proposta de atividade para vocês lerem esse clássico que foi A Viuvinha de José de Alencar. E deixo uma proposta para vocês, quando terminarem de ler, fazer uma resenha sobre a leitura do livro, porque vale muito a pena, a gente entende muito mais. Você escrever os pontos principais, as partes principais, ou então fazer uma síntese da leitura do seu livro, falando sobre o enredo, os personagens, as características, uma mensagem final que tem ali, quais os principais pontos daquela obra, o que mais chama atenção, e tentar falar sobre qual era a narrativa usada ali, naquela obra, a verossimilhança, tempo verbal, a linguagem, se era denotativa ou conotativa, conectivo, o espaço onde se passa, o tempo. Fazer toda essa síntese, né? Que isso ajuda muito a gente, muito. É uma interpretação, a maior interpretação até hoje, né? Como aluno, né? Estudei no ensino fundamental 2, ensino médio, e agora estou me graduando em letras. Para mim, aqui na faculdade, foi uma das melhores coisas que a gente pode ter, uma base muito forte para você ter uma interpretação boa de texto, é você conseguir fazer essa síntese toda do texto. Da obra que você estiver lendo. É muito bom, é muito importante. Então eu deixo aí para vocês lerem essa obra, A Viuvinha, como outras também que José de Alencar tem, como A Senhora, que eu quero ler muito, quero ler agora, vai ser minha próxima, já tô até vendo para mim comprar esse livro, já vai ser minha próxima obra que eu quero ler, e deixei para vocês, tá bom? Até mais, espero voltar aqui, pois gostei muito da atividade, espero voltar aqui para poder explicar mais um pouquinho para vocês sobre as obras que eu irei ler.